Tudo bem, gatíssimo ou gatíssimo? Meu nome é Tariana Rocha. Eu ajudo filhas e filhos de narcisistas a se individuarem do sistema familiar narcisista, se tornarem adultos psicologicamente autônomos. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouco a respeito da estigmatização do narcisismo, o que é estigmatizar, o que não é. E, honestamente, antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa muito importante para que fique muito clara a minha mensagem. Todos nós, como eu sempre falei, temos o direito de nos distanciarmos ou mesmo cortar contato completamente com qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha um diagnóstico oficial de qualquer coisa, ou, por exemplo, mesmo que ela não tenha um diagnóstico específico de transtorno de personalidade narcisista. Às vezes a gente deixa de ter contato com uma pessoa que não tem um perfil de personalidade assim, mas simplesmente porque não há alinhamento mais na relação. Então eu continuo achando que nós devemos todos seguir a nossa bússola interna, que é aquela voz interna que é sábia e nos fala o que está e não está alinhado com os nossos valores, para que, através da bússola interna, possamos discernir se devemos impor limites num relacionamento ou não. Mesmo acreditando nisso, mesmo falando isso para vocês desde sempre, eu acredito que tem alguns problemas em estigmatizar o transtorno de personalidade narcisista ou o narcisismo. Vamos usar essa palavra. Transtorno de personalidade narcisista é uma coisa muito específica, mas o espectro do narcisismo compreende vários comportamentos e vários sintomas que vão além daquilo que é descrito no DSM-5, porque o DSM é realmente uma descrição muito curta e incompleta dos transtornos. Tendo falado isso, eu tenho aqui as minhas anotações que eu vou olhar para não perder nada. Eu queria falar também que em aproximadamente 3 meses eu vou lançar um programa educativo para terapeutas que tratam filhos de narcisistas para apoiar vocês nesse tratamento. A gente precisa de pessoas preparadas para lidar com filhos de narcisistas. Eu vou deixar um link para você ter mais informações na descrição desse vídeo. Agora, vamos começar. Primeiro, quando eu digo que a estigmatização não funciona e ela não é legal, primeiro eu quero explicar o que é estigmatização. E quando eu digo que ela não é legal, eu estou falando que ela não é legal nem para as ditas vítimas mesmo dos narcisistas. E com certeza não para os poucos narcisistas que possam estar no momento na sua vida de realmente querer algum tipo de mudança. Mas vamos focar primeiro nas ditas vítimas. O que é essa estigmatização? Bom, primeiro o que ela não é. Falar a verdade não é estigmatizar. Às vezes eu recebo comentários do tipo: você está estigmatizando pessoas com transtornos, isso é desumano. Só que eu tento ter muito cuidado em trazer para vocês conteúdos baseados em conteúdos criados pelos próprios narcisistas, para que eu possa ser justa nas palavras. E quando eu digo coisas do tipo: narcisistas fazem gaslighting internamente e com você também, a ponto de você enlouquecer, narcisistas acham que estão sempre certos e têm dificuldade em assumir erros, narcisistas têm emoções desreguladas e punem os outros com as mesmas, narcisistas têm comportamentos infantis, né, são emocionalmente imaturos, narcisistas, se você tiver um contato com um narcisista mais prolongado, isso pode ser absolutamente devastador para a sua saúde mental, a ponto de eu recomendar cortar contato em alguns casos. Eu não estou falando nada que não seja verdade. Então, falar a verdade não pode ser igualado a estigmatizar. Todas as falas que eu trouxe para vocês, os grandes especialistas em narcisismo, como o Kohut ou o Theodore Millen, outras pessoas, os próprios narcisistas falam abertamente e concordam. Isso não é estigmatizar. Estigmatizar, para mim, é quando a pessoa cria um conteúdo sem levar em consideração o impacto daquele conteúdo, tanto para as ditas vítimas quanto para as pessoas que possam estar em algum lugar no espectro do narcisismo, onde elas podem sim tratar sintomas. Então, é quando a gente fala as coisas de um jeito que não ajuda nem as ditas vítimas e nem os narcisistas que possam estar nesse ponto ou em algum lugar no espectro onde eles podem buscar melhorias. Então, vou dar alguns exemplos mais específicos para vocês entenderem. Então, assim, por exemplo,
Quando as pessoas chamam narcisistas de demônios, monstros, o próprio Satanás, eu, como pessoa que cresceu com uma mãe narcisista, eu entendo da onde está vindo essa percepção da pessoa. E realmente, antes de estudar como é que funciona a cabeça deles, você acha que a pessoa vem de outro planeta, né? Porque como que alguém age desse jeito? Então, não é que eu não entenda ou que eu minimize o impacto do abuso narcisista nas pessoas, porque é devastador e é de enlouquecer mesmo. É que eu sempre tive uma política de não chamar narcisistas de monstros, porque, e vocês podem ir nos meus primeiros vídeos, de anos atrás, quase uma década atrás, eu não chamava narcisistas de monstros nem naquela época, porque eu pensei, eu não vou dar esse poder para alguém me destruir. A partir do momento que eu enxergo alguém como sobrenatural, eu tô falando que o meu lugar de vítima desempoderada que não pode fazer nada por si é um lugar do qual eu não posso sair. E eu não acredito nisso. Eu acredito que todos nós temos essa bússola interna e que diante de todas as vozes tóxicas que ficam flutuando na nossa cabeça, a gente pode aprender a regular as emoções para baixar o volume dessas vozes, para que possamos entrar em contato com a nossa bússola e ela é o suficiente para nos orientar decisão a decisão no sentido de conseguirmos nos individuarmos. Então, para mim, não funciona você chamar narcisistas de monstros, porque você está falando para as ditas vítimas que elas não têm poder de se libertar disso, ou que é um negócio tão além do que a gente pode lidar, que não tem nenhum tipo de superação. E da onde que isso ajuda alguém, né? A outra coisa que eu queria enfatizar é que transtorno de personalidade narcisista é uma coisa clínica muito específica que tem sintomas muito específicos. O espectro do narcisismo é algo sobre o qual se fala há 100 anos. O transtorno de personalidade narcisista só apareceu no DSM, eu acho que em 1980, se eu não me engano. Então é recente. E isso faz com que tenhamos vários traços narcisistas que você pode ter, que outra pessoa pode ter, não é? E esses traços narcisistas são tratáveis, entendeu? E hoje a gente chama qualquer pessoa que tem um comportamento que a gente não gosta de narcisista, menos as pessoas que estudam mais profundamente, elas provavelmente dariam uma aula na maioria dos profissionais. E não ajuda as pessoas, eu e você, e outra pessoa que de repente não chega a ter um transtorno de personalidade, mas está em algum lugar no espectro, não ajuda essas pessoas a se enxergarem como monstros que não podem receber nenhum tipo de melhoria, uma vez que elas têm traços, entendeu? Ou uma vez que é possível especificamente no caso delas. Então, por exemplo, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Aonde que eu vejo tratamento possível para narcisistas? No caso da pessoa estar no espectro do narcisismo e não chegar a ter transtorno de personalidade. E 2, para quem tem transtorno de personalidade, eu já estou estudando canais de narcisistas diagnosticados há anos e eles falam que eu vou falar para vocês. Quando que alguém chega a ter transtorno de personalidade narcisista e ter abertura para tratamento? Geralmente, depois de uma série de perdas, onde a grandiosidade da pessoa, e a grandiosidade é aquele hábito de falar, não, eu tô certo, você tá errado. Em todas as situações a pessoa não consegue assumir erros. Quando a pessoa leva tanto baque, tanto tapa na cara da vida, às vezes, depois que ela perde os filhos, perde o esposo, perde o emprego, às vezes a pessoa chega num fundo de poço onde muitos narcisistas entram em contato com a sua vulnerabilidade, porque a grandiosidade, a defesa não está funcionando, eles não conseguem se convencer de que eles são sempre certos. E nesse fundo de poço, eles entram em ideação suicida, eles entram em contato com a ideação suicida. E se eles não conseguirem se tirar do fundo de poço rapidamente para voltar a ser grandiosos, se eles ficarem lá durante muito tempo, essas pessoas começam a perceber, caceta, eu acho que tem algo de errado comigo. Hoje ainda é uma parcela minúscula de pessoas com transtorno de personalidade narcisista que chega nesse ponto. Mas essas pessoas também chegam no ponto de conseguir assumir, nossa, eu tenho um transtorno de personalidade narcisista, e também de superar aquela fase onde a maioria dos narcisistas, ao descobrirem seu diagnóstico, falam, que da hora, eu sabia que eu era especial, eu tenho um transtorno super especial, sacou? Porque essa é uma interpretação que eles fazem frequentemente. Então, os narcisistas diagnosticados que eu sigo, Cluster B Milkshake, The Nameless Narcissist, Spirit Narc,
Early Morning Barking, Mental Illness, Raw Motivation, são todas pessoas que chegaram no fundo de poço, que sofrem com ideação suicida e que, devido a essas perdas, conseguiram até começar canais de YouTube confessando abertamente tudo que eu falei para vocês até aqui. Vocês podem e devem cortar contato com a gente se nós ou qualquer pessoa tivermos comportamentos tóxicos e que também, quando alguns narcisistas chegam nesse fundo de poço, alguns dos que chegam lá realmente percebem que eles devem buscar melhorias. Então a gente tem que começar a falar sobre esses casos, nunca no sentido de falar: ó, você tem que dar mais uma chance para a pessoa narcisista na sua vida. Eu sei que você tá morta por dentro, depressiva, não aguenta mais, mas poxa, seja fofinha. Você entendeu que a gente pode ter um diálogo no sentido de falar: mano, corta contato se você não aguenta mais, e simultaneamente deixa a outra pessoa que chegou no fundo de poço dela buscar conteúdos especializados para ela, que não sejam estigmatizados. Essas duas coisas têm que coexistir, elas têm que existir simultaneamente. Eu vou bem vazada aqui, porque eu não tô aguentando isso aí, vai lidar com você e tá bom, eu que sou narcisista, deverei achar conteúdos não estigmatizados que possam me ajudar de fato a lidar com esse fundo de poço. Então é nesse sentido que eu tô falando. Então, pessoas com traços narcisistas e pessoas que chegaram nesse fundo de poço, nem que seja uma porcentagem ínfima, algumas dessas pessoas podem sim tratar sintomas. Demora anos, mas e daí? Não é? Para nós também demora anos para se recuperar do abuso narcisista, então deixa cada um no na sua jornada do herói, na sua noite escura da alma, no seu vale da sombra da morte, deixa a pessoa lidar com essa morte e renascimento dela. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês, que uma outra razão que estigmatizar o narcisismo não funciona é porque quando você chama uma pessoa de monstro, diabo, desalmado, o que você está procurando? O que você acha que é um narcisista? Uma pessoa que obviamente é um monstro. Esse é o caso, gente. A maioria das pessoas narcisistas que vocês conhecem parecem monstros óbvios, assim, de cara. Eles têm chifres, eles cospem fogo. Então não é. Quando você pinta uma ideia de uma pessoa que é monstruosa, você não orienta as pessoas a identificarem os reais e mais importantes traços de narcisismo, como por exemplo, a pessoa pode ser mega fofa e sempre dar favores, mas ela espera sempre algo em troca e é obediência cega. Aí você fica: não, mas narcisistas são monstros. Certamente monstros não me dariam tantos favores, ou não me dariam tantos presentes. E na verdade isso é um modus operandi de muitos narcisistas. Eles doam de si, alguns deles, para justamente receber essa obediência transacional em troca. Então você fala que a pessoa é um monstro, todas as pessoas fofas que fizeram coisas legais por você, que podem estar no espectro do narcisismo, você não identifica, sacou? Porque a descrição não bate com o que você está lidando, ok? Outra razão, isso aqui é muito comum. Quando a gente fala que narcisistas são monstros, você pode não perceber que de repente você é narcisista. Às vezes você tem transtorno de personalidade narcisista ou você está no espectro do narcisismo. Eu acho muito engraçado essa tendência da internet, tanto em inglês quanto em português, a separarem o mundo entre narcisistas e empatas. Como se empatas foram pessoas que só por terem sofrido nas mãos de uma pessoa narcísica não pudessem também ser abusivas, não é? A realidade para qualquer pessoa que estuda esse assunto é que narcisistas se envolvem com outros narcisistas, com codependentes, ok? Codependente é uma pessoa que tem que ficar salvando os outros e não sabe falar não. Tem gente que acha que isso é empatia, ok? Com outros cluster Bs, borderlines, transtorno de personalidade antissocial, o espectro da psicopatia, histriônicos. O que narcisista gosta mesmo são de pessoas que não colocam limites. Independente do seu perfil psicológico, se você deixa eles fazerem o que eles quiserem com você, você não precisa ser a pessoa mais empática do mundo. Tem narcisista que só namora outros cluster Bs, pois eles sentem, por exemplo, que eles não serão compreendidos nos seus traumas de infância, a não ser que seja por alguém que tem uma personalidade parecida com a deles, entendeu? Então não tem lógica falar: ai, se você se envolveu com um narcisista, você é obrigatoriamente uma pessoa muito fofa que só faz o bem pro mundo, pois se você sofreu na mão de alguém, isso é um atestado da sua pureza, da sua superioridade moral. Não tem nada a ver uma coisa com outra, gente.
Só para vocês terem noção, eu tenho narcisistas, pessoas diagnosticadas narcisistas ou não, no espectro do narcisismo, no workshop. Às vezes eles não falam no grupo, mas antes de entrar no grupo eles me perguntam: Oi, Tari, tudo bem? Eu tenho um transtorno de personalidade narcisista. Eu posso fazer o workshop? Sim, você pode fazer o workshop. Porque na minha vida, trabalhando com esse assunto, os narcisistas diagnosticados conscientes que já chegaram no fundo do poço não dão problema pro grupo. Quem dá problema é quem, gente? São pessoas nesse espectro do narcisismo que não sabem que são narcisistas. Porque daí elas ainda enxergam tudo a partir do eu sou a vítima, eu fui injustiçado, eu tô certa, valida que eu tô certa, valida que eu tô certa, me valida, me valida, me valida, me valida, me valida. Elas que dão problema, que triangulam, que vêm por trás, que vêm falar mal dos outros membros. Você entendeu? Então, tipo assim, a gente já tá num ponto na história onde pessoas com consciência do seu próprio narcisismo já estão fazendo coisas como o workshop, por exemplo, para os narcisistas que vieram de sistemas familiares narcisistas, né? É claro. Então, é uma realidade que eu tô falando para vocês. Não funciona esse negócio de, se é filho de narcisista não pode ser narcisista. É óbvio que pode. Vocês acham que narcisistas são criados como? Geralmente por cluster Bs, antissocial, histriônico, borderline e narcisista, ou então codependentes, pessoas que acham que amor significa ter medo de falar não pro filho, pois se eu falar não, ele não vai gostar de mim. Aí a pessoa cria um pequeno narcisista, tá bom? Então não existe isso entre os filhos de narcisistas de separar ou filhos como moralmente puros, sem transtorno de personalidade e narcisistas do outro lado. Sempre, em todos esses anos que eu trabalho com esse assunto, obviamente tinha narcisistas no meio dos grupos, ok? E eu espero que a gente possa lidar com isso de uma forma mais madura, né? Eu tô aqui enquanto profissional, não tô aqui enquanto julgadora moral ou justiceira dos filhos de narcisistas. Eu não tenho nem interesse nessa posição. Então, assim, só para enfatizar que independente de pessoas narcisistas estarem fazendo terapia ou workshop, ou seja lá o que for, a gente deverá sempre seguir a nossa bússola interna. Mesmo que eles estejam mostrando sinais de melhoria e a gente não aguenta mais, então você tem direito de se distanciar e cortar contato. E também para enfatizar que os únicos narcisistas que eu levo a sério no seu processo de cura são os que falam abertamente: cara, vocês têm direito de se distanciar de mim ou de qualquer outra pessoa. Ninguém é obrigado a ficar lidando com o fato de que eu tenho esse transtorno e não sei lidar ainda, sacou? E a pessoa que pode ser levada a sério, quando fala isso, não tá fazendo isso de um jeito manipulador. Tipo, quando você tenta dizer que você vai se afastar da pessoa e ela, nossa, eu sou péssima mesmo. Ai, é verdade, as pessoas têm direito de me abandonar. E ela olha pra você pra ver se você tá caindo na ladainha dela e se você vai ficar com ela e falar: não, calma, eu cuido de você. Então, assim, só para deixar claro, narcisista ou qualquer pessoa com transtorno de personalidade que está no ponto realmente de assumir responsabilidade, sabe que você tem direito de se afastar dele e vai deixar você ir embora, em vez de ficar importunando você, porque eles já estão nesse ponto de maturidade, para deixar isso muito claro. Que mais, gatíssimos? Que mais, gatíssimos? Olha só, eu vou falar mais um caso específico. Eu falo tanto de filhos de narcisistas, e todos os dias eu recebo vários comentários do mesmo tipo. Tari, por que você não fala sobre filhos narcisistas? E parece que, tipo, é uma guerra que eu tenho contra os pais, e na verdade não, tem uma razão muito estratégica. Primeiro que o meu nicho é esse, e em segundo lugar, antes de falar sobre filhos narcisistas, futuramente eu gostaria de oferecer maiores apoios não estigmatizados para narcisistas. Porque se você tem um filho narcisista, as grandes chances são que você ou é codependente, então você não coloca limites no seu filho porque você tem medo de perdê-lo, ou você é narcisista. E eu não quero dar essa notícia para uma pessoa sem ela ter acesso a conteúdos não estigmatizados a respeito de narcisismo. Porque é nessas duas categorias, de forma geral, que as pessoas vão cair, ok? Narcisismo, tudo tem uma carga genética, mas nós sabemos que quando se trata de narcisismo patológico, se aprende, tá ligado a traumas, como a vasta maioria das pessoas que tem qualquer transtorno de personalidade. Pode ter alguém que não passou por trauma? Pode. Na teoria pode. Eu nunca conheci essa pessoa
E os narcisistas diagnosticados, os borderlines diagnosticados que eu assisto, os antissociais diagnosticados, também nunca conheceram essa pessoa que não teve trauma e negligência na infância. Mas, teoricamente, é possível sim, ok? Então, é claro que se você tem filho narcisista, teve alguma coisa nessa criação que envolve você, sacou? Você entendeu o porquê que a gente tem que ir desestigmatizando para que as pessoas que se encontram na posição de caceta, mano, eu sou muito mais narcisista do que eu imaginava, possam acordar para a vida e não simplesmente fugirem dessa percepção porque dói pra caceta? Essa é outra razão. O que mais? A outra razão que não faz sentido estigmatizar é porque dá a impressão de que os tratamentos existentes são 100% ineficazes para as pessoas que chegaram no ponto do seu narcisismo de buscar realmente uma melhoria. Gente, sistemas internos familiares, terapia do esquema, criada especificamente para quem tem transtorno de personalidade, terapia cognitivo-comportamental basicona, que vai questionar as distorções cognitivas da pessoa com esses transtornos, terapia dialética comportamental, são todas terapias muito boas para quem tem transtorno de personalidade narcisista. A questão não é se tem a terapia para isso. Métodos existem. A questão é a pessoa chegar num tempo da sua vida onde ela reconhece de fato que não é legal ser narcisista e que ela quer mudança de fato, ok? A outra questão é termos profissionais treinados na identificação de narcisismo, na capacidade de confrontar as distorções cognitivas dos seus pacientes narcisistas e na capacidade de lidar com narcisistas e narcisismo de uma forma não estigmatizada, para que o povo possa achar ajuda de algum jeito. Então, só para vocês terem noção, quando você segue os conteúdos criados por narcisistas, eles falam sobre coisas muito simples que ajudaram eles. A Spirit Narc, por exemplo, que é uma das narcisistas que eu sigo, ela fala, nossa, foi um divisor de águas para mim quando a minha terapeuta me deu uma lista de emoções. Eu nunca tinha consciência de que eu sentia todas essas coisas. Eu não sabia identificar o que eu sentia, eu não sabia o nome, eu não sabia por que eu sentia. Foi um divisor de águas para mim. Ou uma lista de distorções cognitivas comuns. Eu me vi naquela lista, caceta, eu penso exatamente assim, eu distorço a realidade desse jeito. Então são coisas que já existem. A propósito, a Spirit Narc vai estar no meu canal em inglês no dia 26 de junho de 2023, às 20 horas horário de Brasília, para vocês que falam inglês e querem fazer perguntas para ela a respeito de como que ela descobriu o narcisismo dela, como que está, ela quer ser psicóloga e desenvolver tratamentos para narcisistas, como que ela lida com a ideação suicida dela, como que ela lida com o relacionamento dela que ela tem com um empata, ok? Ela estará no meu canal em inglês, depois eu vou fazer a tradução para o português e eu vou colocar no canal em português. Então, vamos estudar, não é? Vamos aprender. Outra coisa, outra razão que não funciona essa estigmatização do narcisismo. Cara, não tem lógica a gente falar, esse povo aí precisa de terapia. E depois, quando a gente faz um esforço de oferecer conteúdos não estigmatizados para quem pode estar nesse ponto de precisar, não oferecer esses conteúdos, porque, tanto faz você, que se lasque você. Você não muda e ponto final. Agora eu sei o que vocês vão falar. Pô, Tari, você falou várias vezes que narcisista não muda. E, de fato, a gente ainda está lidando com um caso onde a vasta, esmagadora maioria das pessoas com transtorno de personalidade narcisista não mudam, gente. Mas eu poderia também igualmente dizer que a vasta maioria dos codependentes não mudam, ok? Só que codependente, né, não tem um impacto devastador na vida dos outros que o narcisista costuma ter, mas pode ser facilitador do narcisista. E também, esses conteúdos que eu tô trazendo para vocês de narcisistas diagnosticados em terapia, cara, começou na pandemia. A gente não tinha acesso a pessoas com esse diagnóstico com qualquer tipo de melhora. Até o Sam Vaknin, que foi a primeira pessoa, o primeiro narcisista diagnosticado que eu achei na internet, 14 anos atrás, ele fala nos vídeos dele, não tem mudança, não tem mudança, não tem mudança, não tem mudança. O H.G. Tudor, que era outro narcisista mais antigo, também fala a mesma coisa, não tem mudança, não tem expectativa de mudança, nós não mudamos, nós não mudamos.
Agora que o Sam Vaknin desenvolveu uma terapia para narcisistas, o Cold Therapy, e que ele tem falado nos seus últimos vídeos coisas mais fofas, tipo, nós temos que realmente achar um jeito de lidar com esse público que não seja só falar para eles você não tem solução, sacou? Então eu tô assistindo essas coisas mais atualizadas, eu tô trazendo para vocês. Assim que eu sei das coisas, eu vou falando por aqui, eu vou falando pelos stories, e eu vou aprender, gente. E conforme eu vou aprendendo, eu vou compartilhando com vocês. Eu espero que vocês queiram vir nessa viagem junto comigo. Que mais? Ok, então é isso. Para resumir a mensagem desse vídeo, qualquer pessoa deverá se guiar pela bússola interna para definir o nível de contato que ela quer ou não ter com outra pessoa, independente do seu diagnóstico. E qualquer narcisista que esteja no ponto de realmente melhorar sabe que todos têm direito de se afastar dele, e ele não fala isso de um jeito manipulador para gerar sentimento de culpa em você, para você não se afastar, sacou? Enquanto eu sigo a minha bússola interna, e eu tô em contato zero com minha mãe, gente, porque eu não tenho saúde mental para estar perto de uma pessoa que ainda é daquele jeito. Então, são coisas que podem coexistir. Não é porque eu tô em contato zero com a minha mãe que outra pessoa que está no espectro do narcisismo, onde ela pode ter algum tipo de ajuda, deverá ser privada disso. É isso que eu tô falando. Será que a gente consegue falar as duas coisas ao mesmo tempo? Sacou? E é claro que existem pessoas que a gente chama de narcisista, mas na verdade tem várias comorbidades que fazem com que elas tenham vários sintomas de vários graus extremamente severos, onde essa pessoa nunca vai melhorar, você entendeu? E você tem que picar mula, você tem que ir para outro estado, outro país. Tem pessoas legitimamente perigosas nesse planeta Terra. Então a gente não está falando sobre essas pessoas. Vamos ter discernimento enquanto a gente fala sobre essas coisas. E também as últimas duas coisas, a Spirit Narc vai falar a respeito das descobertas dela no seu processo terapêutico enquanto narcisista diagnosticado no dia 26 de junho, às 20 horas horário de Brasília, no meu canal em inglês, ok? E também vai ter um link abaixo nesse vídeo para vocês que são terapeutas ou que lidam com filhos de narcisistas. É um programa educativo, tá? Não tem uma validação do MEC, nada disso não. Mas para vocês que querem ter uma orientação de uma pessoa que lida com isso há muitos anos e que quer orientar outros terapeutas, porque a gente precisa desse tipo de informação, deixe então o seu e-mail no link abaixo, que esse programa será lançado em aproximadamente 3 meses. Ok, falei coisa para caceta. Me falem os seus pensamentos, o que fez e que não fez sentido nesse vídeo. Me conte nos comentários, sempre com respeito. Quando tem comentário desrespeitoso, a gente só apaga. Você não é obrigado a concordar comigo de forma alguma. Eu aprendo muito com vocês, eu tenho que aprender com vocês para servir vocês. Ao mesmo tempo, não aceito desrespeito, ok? Então, me conte suas impressões nos comentários. Beijinhos!